A todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírito Discípulo Samuel. Hoje nós vamos ter a presença do nosso amigo Edgar Abreu, que vai falar sobre Allan Kardec e os princípios básicos da doutrina espírita. Então, seguindo o roteiro, vamos fazer uma leitura inicial aqui com a nossa amiga Ilka, depois fazemos a prece inicial e em seguida a palestra. Por favor, Ilka. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, graças a Deus. Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheios de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito. Reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantendo acesso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiam dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Vamos orar. Sob a proteção de Deus, de Jesus e da espiritualidade superior, pedimos licença a todos presentes, amigos desta reunião pública, encarnados e encarnados, para darmos início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Palestra pública Allan Kardec e os princípios básicos da doutrina espírita, a ser proferida pelo amigo palestrante Edgar Abreu. Que ele seja bem-intuído por seu mentor e guia espiritual, sua exposição doutrinária. Agradecemos aos benfeitores espirituais do Grupo Espírito Discípulo Samuel, Juparanã, mentor da casa, Jupiaçu, responsável pelos assuntos doutrinários e mediúnicos, e a equipe que vos acompanha pelo amparo e a boa condução dos trabalhos. E que todos nós estejamos bem sintonizados a uma boa faixa vibracional, de modo que possamos receber a luz da doutrina espírita e o conhecimento da palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Isso. E esse para cima. Que Jesus, o Mestre Supremo,
aqueça nossos corações e ilumine nossas mentes no estudo da noite de hoje. Que os mentores da casa nos intuam da melhor forma possível na mensagem que estamos encarregados de passar. Então, o tema da gente hoje é um tema duplo, né? Allan Kardec e os princípios básicos da doutrina. Quando a gente fala de Allan Kardec, eu percebo uma coisa. Não sei se só eu que percebo isso, mas eu acho que Allan Kardec é um pouco subestimado no movimento espírita, da importância que ele teve por tudo que ele fez, principalmente na época que ele fez, que a tecnologia comparada hoje é zero. Você não tinha nem caneta esferográfica no tempo de Kardec, computador e tal, nem lembro, televisão, nada. Então, ele foi um espírito vamos dizer, de uma força de vontade, de uma determinação, de uma perseverança inigualável. Então, eu me preocupo, às vezes, em realçar isso. E eu, no ano passado, assistindo uma palestra sobre Allan Kardec, dada por uma amiga, lá foi na Barra. Aí eu falei no final da palestra para ela, olha, gostei muito da tua palestra, mas o lugar que melhor coloca Kardec na posição que ele tem, não vou dizer que ele merece, na posição dele é Cartas e Crônicas, capítulo 28, sob o nome Kardec e Napoleão. Ali ele é colocado na sua verdadeira posição. Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui, passar bem de leve. Então, nossos valores determinam o parâmetro segundo o qual avaliamos as outras pessoas e nós mesmos. Então, nossos princípios e valores vão nortear nossa vida, porque vão determinar as nossas escolhas. E as nossas escolhas, segundo acerto ou erro, vão dar para a gente uma vivência, vai transformar em experiência para a gente ir crescendo. Os que tiverem uma experiência melhor vão evoluir mais rápido. Os que tiverem umas escolhas piores vão evoluir mais lento. Basicamente é isso. Então, o parâmetro que a gente usa para avaliar as pessoas é o quê? O que a gente sabe, o que a gente já aprendeu. E muitas vezes a gente desconhece uma coisa e nem pode avaliar direito. Essa é a grande verdade. E se você deseja mudar a sua forma de ver os problemas, precisa mudar seus valores, ou sua forma de medir fracassos e sucessos. Às vezes a gente é muito duro com as pessoas. Às vezes é interessante a gente se colocar no lugar delas para perceber que aquele erro delas, talvez, se fôssemos nós, a gente podia até fazer o erro maior. Mas a gente, num afã de julgar, às vezes a gente julga mal o colega, quando na realidade é uma situação difícil, principalmente se a pessoa não tem nada de experiência naquela área. Então, são coisas do dia a dia que acontecem muito. Então, o livro que eu falei para vocês, Cartas e Crônicas, capítulo 28, Kardec e Napoleão. Essa lição, o que ela vem a ser? Ela vem a ser, Kardec ainda está no plano espiritual, ainda não encarnou, e Napoleão já está conduzindo a França. E Napoleão, pelo que consta nesse livro, ele seria alguém enviado para preparar a chegada de Kardec. Então, Napoleão ia melhorar a França e, por conseguinte, o mundo, com uma série de coisas que Napoleão... Eu sou um estudioso da vida de Napoleão. Napoleão foi um cara que as pessoas não têm ideia das coisas que ele pensava em fazer. Ele se perdeu por quê? O orgulho, a vaidade, o poder acabaram cegando ele. Mas ele era um espírito extremamente preparado. Tudo que a gente sabe de Egito é por causa de Napoleão, que decifrou a Pedra da Roseta. Só para vocês terem uma ideia. Não fosse Napoleão, a gente não saberia nada do Egito.
E, como eu falei aqui numa última palestra que eu dei aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se não fosse Napoleão, a gente seria 50 anos atrasado, porque a família imperial não teria vindo para cá. Aqui foi capital de Portugal de 1808 a 1821. Esse tempo todo a gente foi capital de Portugal. E aí a gente, foi um boom para a gente. Então, Napoleão foi uma pessoa muito importante, mas no que ele deveria fazer por Kardec, ele acabou que não fez exatamente, adiantou, mas não fez exatamente o que deveria. Mas ele é apresentado no plano espiritual, ele é levado em desdobramento para encontrar Kardec. Para vocês terem uma ideia, nessa reunião que tem no plano espiritual, estava Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Cristóvão Colombo e muitos outros, só para ver. E nessa reunião, aqui no livro, eles falam que estrelas resplandecentes caíam do céu, quando caía, transformava em pessoa. E quando foi a vez do Kardec, ele tinha um cetro dourado. Era a única das estrelas que bateu e transformou em pessoa, que tinha um cetro dourado. E além do cetro dourado, ele tinha um cajado de ouro. Então, isso é referido a Kardec. E aqui é interessante que a gente vai ter menção de Kardec por duas pessoas, Jesus e Humberto de Campos. Então, aqui agora a gente vai ver o tamanho espiritual dele. Celeste emissário, ele é chamado. Aqui nesse negócio, quem faz essa observação é Humberto de Campos. Apóstolo da fé sob a égide de Cristo. Quem fala isso é Jesus. Vocês vão ver que tem um ali, tem um asterisquinho, aqui tem dois. Quando tem dois é Jesus. Pontífice da luz, também referido por Jesus. Abnegado apóstolo, outra vez referido por Jesus. Discípulo de Jesus, referido por Jesus. Apóstolo, que seria Allan Kardec, referido por Humberto de Campos. E mensageiro da renovação, referido por Humberto de Campos. Então, nessa passagem, Kardec é colocado de uma maneira que a gente vê que é um espírito de muita luz. Não foi assim um cientista, um grande, vamos dizer assim, um grande estudioso que resolveu codificar a doutrina espírita depois que viu as mesas girantes. Não. Ele era um grande pesquisador, ele falava várias línguas, mas ele era alguém que já tinha muitas conquistas. Já era um espírito muito adiantado. Tanto é assim que o casamento dele, na realidade, ele casou com uma mulher mais velha do que ele, não teve filho, e a gente percebe muito, pela doutrina espírita, várias situações assim, como foi o Chico, como foi o Divaldo. Esses grandes vultos, eles vêm mesmo para a tarefa. Eles não vêm para constituir família. Eles vêm mesmo para a tarefa. Foi o que o Kardec fez. Então, ele tem aí, Jesus fala, eu estou convosco e meu apóstolo vos instruirá, bebei na fonte viva do amor, que o apóstolo era Kardec. E aí, aquilo que eu falei, Humberto de Campos é onde tem um asterisco, e Jesus onde tem dois. Então, Kardec, ele faz o primeiro livro, do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Aquele de 1080 e pouco é a segunda edição, porque ele leva quase 2 anos estudando tudo. Para vocês imaginem, sem você ter o que a gente tem hoje, você receber pergunta de um monte de médium, catalogar aquilo por assunto, fazer revisão ortográfica, dividir por assunto e publicar aquilo. Eu acho que se eu tivesse que ficar 50 anos, eu não conseguiria.
Kardec fez isso em talvez 20 a 24 meses. Publicado pela primeira vez em 1857, o Livro dos Espíritos foi organizado em cerca de 20 meses pelo professor francês Allan Kardec, Hippolyte Léon de Dizarrivail, né? Que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a ele e recolhendo respostas que acreditava vir dos espíritos. Dos vários médiuns que contribuíram para o livro, 3 garotas se destacaram: Julie e Caroline Boudin e Ruth Jaffé, organizando as respostas para 501 perguntas sobre o universo. Kardec criou a doutrina e a visão do mundo do espiritismo, fazendo dele muito mais que uma diversão da burguesia parisiense. Porque muita gente que ia naquelas reuniões ia para se divertir. Pouca gente percebia a profundidade do que ia acontecer ali. E Kardec foi um. Então, os princípios básicos da doutrina espírita. A gente fala que Jesus é a porta, Kardec é a chave e o Evangelho é o nosso mapa. Então, a doutrina espírita seria para nós como uma bússola. Mas aí é importante dizer uma coisa: não existe doutrina espírita sem Evangelho. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Elas se entrelaçam. O princípio pode ser definido resumidamente como a base, o núcleo de uma doutrina, o arcabouço. Junto com as leis morais, temos a coluna vertebral da doutrina espírita. Então, esse é o arcabouço da doutrina espírita. E a gente tem que ver uma coisa: assim como Dom Pedro chegou aqui, tinha Bezerra, muita gente para ajudar ele, Dom Pedro II, Kardec aqui também tinha muita gente. Camille Flammarion, Leon Denis, se tivesse alguma coisa, sumia. Então, nada é por acaso. Vieram as meninas para ser as médias, tudo vem no ordenamento, que a gente não alcança, foge da nossa percepção. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito. Então, está aí a primeira edição do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é constituída por 5 pontos básicos. Não são isolados, mas são os principais. Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade dos mundos habitados. Então, isso daí é o arcabouço da doutrina espírita. Mas a gente traz algumas coisas que são agregadas. A gente, quando fala em espiritismo, a gente tem que entender que, como a gente ainda é muito, vamos dizer, não vou dizer atrasado, mas muito complicado com as coisas do passado, quando a gente reencarna, a gente tem que ter o quê? Esquecimento do passado. Se a gente reencarnar sem esquecer o passado, a gente fica algemado aos erros do pretérito e não vai conseguir evoluir. Se você encontra alguém que te traiu numa outra vida, uma mulher que te abandonou, ou um irmão que era teu sócio e deu um pé com teu dinheiro, tu não vai segurar. Para isso, o esquecimento do passado. A gente tem o livre-arbítrio. Então, a gente sabe que a gente pode fazer as nossas escolhas. Só que muita gente acha que livre-arbítrio é fazer exatamente o que quiser a qualquer hora. Não é bem assim. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu consigo escalar o Everest? Nem quando eu tinha 20 anos, vou conseguir com 69? Então, tem coisas que não adianta eu querer fazer, que não dá para
fazer. Então, o nosso livre-arbítrio tem uma área demarcada. Não é um livre-arbítrio assim, eu vou fazer o que eu quero. Você vai fazer o que você conseguir. Então, não é o que você quer, é o que você consegue. Então, já tem uma diferencinha. Por isso que a gente tem que... né? Tem também a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito vai mostrar para a gente que se existe reencarnação, se existem outras vidas, se existem outros mundos, se a gente fizer muita droga aqui... Uma vez o Raul Teixeira saiu de uma palestra, estava na frente do carro, está aqui o Raul, estou eu dirigindo, paramos no sinal, Raul olha assim, ali está uma mendiga fuçando um lixo. O cara que está dirigindo fala para o Raul: Raul, que cena triste, hein? Olha só essa hora, quase 10 da noite, a moça revirando lixo, procurando comida. Aí o Raul fala assim: ó, Camilo está me falando aqui, o mentor dele, Camilo está me falando aqui para você ler o nome da rua. Estava logo em cima o nome da rua. Condessa não sei o quê, ele leu. Aí ele falou: pois é, a Condessa não sei o quê, malbaratou, fez um monte de besteira, agora está aqui recolhendo lixo, porque não aprendeu a fazer direito. Então está vindo para sofrer, para se depurar. Então a Condessa era aquela mendiga. Então, lei de causa e efeito mostra para a gente que a gente plantou o que vai colher. Porque a gente acha: vou colher na plantação dos vizinhos. Não, você vai colher na tua plantação. Olha o que você está plantando, né? Então, acreditar em Deus é condição fundamental para ter aceitação da doutrina espírita. A pessoa que não acredita em Deus, como é que vai ser espírita, né? Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é amor porque nos criou e nos destinou à perfeição relativa, né? E à felicidade sem mescla. Os maiores detratores da nossa felicidade não são os nossos inimigos. Somos nós mesmos que abrimos brecha para os nossos inimigos, para os nossos obsessores, para fazerem a gente ser infeliz, pelos nossos erros e pelos nossos vícios. Então, atributos de Deus: eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. Então, Deus é o Criador incriado, é aquele que permeia tudo. Então, do efeito remontamos à causa. Então, Deus existe, a gente não pode duvidar disso, porque a gente vê um monte de coisa que a gente não poderia criar. Quem criou? Tem um monte de coisa que você não entende. Buraco negro, outras galáxias, agora outros universos. Uma das explicações assim, mais engraçadas que eu vejo, assim, que quem está entrando na doutrina espírita fica muito, vamos dizer assim, impressionado, é quando você fala dos cristos planetários. Você fala assim, como falou o Chico: ah, mas o nosso Cristo, Jesus, nosso Cristo é um dos mais baixinhos que tem, porque ele é o Cristo da Terra. Mas você tem o Cristo do Sistema Solar, você tem o Cristo da galáxia, você tem o Cristo da nebulosa, você tem o Cristo do universo. Então, olha só, tudo espírito puro. Então, eu pensei: ah, quando o cara chega em espírito puro, acabou e tal. Não, mesmo espírito puro, tu tem, sei lá, 8, 7, 5, várias denominações. Então, a gente ainda tem muito tempo para evoluir. Então, isso que a gente fala aqui demonstra bem a amplidão do universo e do que a gente pode evoluir. Imagina quantos bilhões de anos o espírito não precisa para ele ser o Cristo do Sistema Solar.
É muito tempo, não vai ser em 500 anos, 2000 anos, não. É muito tempo. Então, como nada é por acaso, tudo isso está ordenado. Então, aí é a imortalidade da alma. A vida espiritual é com efeito da vida verdadeira. A vida normal do espírito, sendo transitória a existência terrestre. É uma felicidade ter certeza que a vida não termina no túmulo. Somos imortais, eis a realidade. Quando a gente aceita isso, fica mais fácil. Porque é muito complicado quando a gente vive achando que morreu, acabou tudo. E isso daqui é muito presente quando a gente perde um ser amado. Quando alguém fica viúva, quando alguém perde um filho, perde um esposo. Quando você consegue entrar nisso aqui e acreditar que a vida não acaba, claro, você vai ficar triste. Você perdeu um filho, um marido, a esposa, você vai ficar muito triste. Mas você sabe que você vai encontrar de novo. Ah, vai levar 50 anos, 100 anos, 200? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas vai encontrar de novo. Tanto que muitas vezes a gente recebe toque que tem fulano que a gente não gosta, tem dificuldade de relacionamento, porque já viveu com a gente em outra vida. Foi um adversário de outra vida. Ou então alguém que tem uma diferença, a espiritualidade não gosta de dizer isso. Ó, esse fulano aí, esse cunhado que tu não vai com a cara dele, foi um adversário teu de outra. Ah, mas como é que eu esqueço? Já está sabendo muito. Que a gente tem dificuldade. Por isso, o esquecimento do passado. Então, a imortalidade da alma, quando a gente consegue entronizar isso é muito importante. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Saber que a vida futura é uma continuação da vida terrena, em melhores condições, já não é só esperança, mas uma certeza que nos conforta. Então, a gente sabe, a gente vê, o Chico mandava nas comunicações que ele recebia para as mães e tal, a mãe perdia o filho, atropelada, ia lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, ele dizia, olha, seu filho está bem, não tem mais nada, ele está aqui, está dizendo para você que... E aquelas coisas, né, uma coisa que só o filho sabia. Aí ele manda um recado, mãe, aquele presente que você me deu, que o meu pai me deu, que ele achou que eu não gostava, aquele anel, olha, está em tal gaveta, eu guardava, que eu adorava aquele anel. Aí você vê algumas situações assim que mostram nitidamente que não tem truque ali. Não sei se vocês sabem da história de dois jornalistas que foram, um era francês e outro americano, foram lá no Chico para provar que ele era um embuste. E aí os jornalistas ficaram lá uns 3 ou 4 dias, foram embora, e antes deles ir embora, o Chico deu um livro dos espíritos para cada um deles. Aí eles voltaram, eles iam fazer uma reportagem no Cruzeiro dizendo que o Chico era um embuste, que não tinha nada a ver, que ele era tinha nada a ver, que eles foram lá e enganaram ele. Aí quando estavam quase fazendo a reportagem, a mulher de um deles dois, de curiosidade, estava lá, abriu um livro do que o cara ganhou, falou, ô fulano, você viu que no livro que o Chico te deu, ele fez uma dedicatória para você? Aí não, traz aqui, aí está lá, fulano de tal, aí bota o nome do cara. Foi um prazer te receber aqui, sempre que você quiser, pode voltar, estaremos aqui à sua disposição. E o cara chegou lá, deu outro nome, enganou, achou que enganou o Chico, e o Chico, na dedicatória do livro que deu para o cara, botou o nome do cara completo. Aí o cara ligou rápido para o amigo, ô fulano, eu estou aqui com o livro que o Chico me deu, e na dedicatória está meu nome completo. Dá uma olhada no teu aí, o outro não tinha nem visto, abriu. Ih, cara, no meu também. Cancela a reportagem. A reportagem estava pronta, ia sair, cancelou. Então, são essas coisas que mostram para a gente a complexidade do mundo espiritual. Porque o que a gente não vê, muitas vezes a gente não realiza, nem passa pela nossa cabeça. Vou dar um exemplo bobo para não sair muito do tema, senão vou ficar atrasado. Às vezes,
A gente está saindo, está com pressa. Tu entra no elevador. Aí o elevador. Ou falta luz, tu fica preso no elevador. Tu fica meia hora preso no elevador. Aí volta a luz. Tu sai do elevador. Que droga. Vou chegar atrasado. Aí tu vai para onde tu tinha que ir. E quando tu está chegando no local, teve um tiroteio, umas 4 pessoas mortas no chão. Aí tu pergunta, que horas foi isso aqui? Ah, meia hora atrás, exatamente a hora que tu ia estar passando ali. Aí sabe o que eu digo? A gente dá um trabalho para a espiritualidade proteger a gente e a gente nem está sabendo que é protegido. Vocês já imaginaram na vida da gente, de cada um de nós, quantas vezes isso pode ter acontecido e a gente não tem nem ideia? Então, a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do meu pai. São habitados todos os globos que se movem no mundo, que se movem no espaço, e o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, o que é importante a gente falar aqui? Cada mundo tem a evolução compatível com os habitantes daquele mundo. Então, mundos evoluem conforme os habitantes que tem lá. Então, um habitante muito atrasado, muito brucutu, do mundo primitivo, não pode morar no mundo de regeneração, ou no mundo ditoso, muito menos no celeste. Por quê? Porque, primeiro, ele não ia ter corpo para isso. O corpo dele não ia conseguir estar naquele mundo. Então, existem mundos compatíveis com a evolução espiritual de cada população. Então, está aí, mundo primitivo. A gente já teve lá. A gente está no segundo, querendo ir para o terceiro. Está difícil, está chacoalhando muito, mas a gente está querendo ir para o terceiro. Mas tem o quarto, o ditoso, e o celeste. O Kardec fala que no celeste os espíritos não têm mais corpo. Os espíritos são só energia. Então, se você chegar no mundo celeste, você não vai conseguir ficar, que de repente não vai ter nem ar normal, como tem aqui. Então, cada mundo é compatível com o padrão vibratório de quem vai habitar lá. Então, a gente vai mudando conforme vai evoluindo. Os capelinos, quando estavam para ir para a regeneração, tinha um grupinho lá, como tem aqui agora, atrasadinho, que não queria acompanhar. O que fizeram? Vamos até esses caras que já estão evoluídos tecnologicamente, mas que ainda estão atrasados moralmente, para dar uma ajudinha lá na Terra. Aí puseram eles aqui, para ajudar a gente. Agora vai ter um pessoalzinho nosso aqui, que também vai ter que ir para outro mundo de expiação e prova para ajudar um pessoal, porque não vai conseguir ir para a regeneração. Tomara que todos nós aqui já possamos ir, mas vai ser assim. Nada é por acaso. Então é isso, você tem vários mundos, mas os mundos são compatíveis com a população que vive neles. Quem vive no mundo primitivo não vai viver no mundo ditoso. Quem vive no mundo ditoso não vai viver no mundo de prova e expiação. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que deles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos espíritos. Pluralidade das existências, reencarnação. A primeira vez que eu vi esse nome, palingesia, eu achei um barato esse nome, diferentaço. Em verdade, eu digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos ficou confusaço. Quer dizer que eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Imagina, há 2000 anos atrás, o cara receber essa informação. Era complicado. A reencarnação é uma das maiores e mais palpáveis provas de amor de Deus por suas criaturas. A reencarnação possibilita o melhoramento progressivo do espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Isso aqui é uma proposição de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Quem fala isso é Kardec. Então, aí,
um diagramazinho do que a gente tem que passar em certas situações. A gente começa achando que não vai fazer. Aí isso não dá para mim, não. Depois, você vai dizer, não, mas eu não consigo fazer. Aí você dá uma desculpa. Aí depois, você diz, não, mas tu vê outros fazendo? Não, mas eles já estão fazendo, então eu quero fazer. Aí tu vai fazer, mas como é que eu faço? Como é que eu consigo isso? Aí você vai para tentar. Aí você consegue, aí você faz, aí você vê que fez. Qual é o problema aqui? E é um problema muito brabo. Muita gente já passou por isso. Eu passei por isso quando entrei no Espiritismo. Muito tempo até, posso dizer. E não sei nem se eu me livrei totalmente ainda. É uma coisinha muito chatinha, mas é muito confortável. Chama zona de conforto. A zona de conforto é um lugar que você fica muito tranquilinho, você se sente muito bem e você não precisa fazer esforço nenhum. Você já está bem, já alcançou algumas conquistas materiais, tem um trabalho razoável. Pô, fazer caridade, fazer atendimento fraterno, ver o cara chegar aqui e falar 1000 coisas que estão fazendo com ele. Puxa, mas dá passe. Às 8 horas eu queria estar vendo a novela na televisão, eu estou lá no centro dando passe. Aí um monte de coisa que você tem que sublimar uns viciozinhos que você tem que cortar. E aí começa, aí você pensa, pô, mas está tão bom assim, para que eu vou mexer com isso? Aí aquele vozinha lá no fundo, cara, você tem que melhorar. O que adianta você ver, você assiste, você vê as coisas, você lê os livros, você aprende as coisas, mas você não faz. Você não usa informação para gerar transformação. Você está o quê? Perdendo tempo. Você está se comportando como alguém que não tem o quê? Determinação, força de vontade. O que Emmanuel fala para Chico Xavier na primeira reunião que eles vão combinar fazer aqueles livros todos que eles vão fazer? Ele fala para o Chico, você vai precisar de 3 coisas em alto grau. Aí o Chico pergunta para ele, o que é? Disciplina. Aí o Chico, tudo bem, e depois? Disciplina. Aí o Chico já fica assim, sentir que é muita disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então a gente tem que ter muita força de vontade. O nosso querer tem que ser gigante. E aí uma coisa que eu estava conversando com meu amigo no início da palestra, uma coisa que ajuda demais esse processo, talvez seja até a mola mestra desse processo, a fé. Se você tem fé, você é imparável. Se você tem fé, você não quer saber, você vai fazer. Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até você conseguir. Mas sem fé, na primeira dificuldade, desistiu. Lei de causa e efeito, representação da justiça divina. Nós sofremos as consequências das nossas ações. E livre-arbítrio, capacidade de tomar decisões. Liberdade de agir dentro de parâmetros da nossa competência. E a liberdade está atrelada à responsabilidade. Não se tem como fugir disso. Todo ato livre, espontâneo e que tem outras opções para fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito prático. A gente vai conquistando liberdade e responsabilidade à medida que vai tendo mais experiência e mais vivência. Tanto é assim que ninguém é diretor de uma empresa com 7, 8 anos. Sabe nada. Nem estudou ainda. Normalmente não é nem com 18 anos, porque ainda está verde. Você quando pega a diretoria de uma empresa, você normalmente tem o quê? Os 30 e pouco. Porque você já tem um cabedal, já tem um arcabouço de conhecimento. Já fez curso, já se preparou. Então, a responsabilidade
tem que estar atrelada a todas as suas conquistas que você foi tendo. Então, a responsabilidade não cai do céu. Ela é conquista. Escolher é tomar uma decisão. A partir do momento que fazemos uma escolha, automaticamente estamos atrelando a ela uma consequência. Então, fez a escolha, vai ter a consequência. Não adianta achar que não. E aí eu vou mostrar para vocês um gráficozinho que é bem interessante. Nós temos nosso sistema de crenças e valores, temos a nossa vivência, as nossas experiências, que não são iguais, cada um tem as suas. Nós temos a vontade de agir. Então, você tem uma vontade de agir, de cometer uma ação. Então, você vai cometer a ação. A ação, ela pode redundar em acerto, você pode fazer uma ação que você vai acertar, mas você pode também errar. Quando você acerta, você tem felicidade, você fica bem. Quando você erra, temos dois fatores. O erro involuntário, que vai gerar conhecimento. Muitas das vezes a gente começa aprendendo uma coisa com um erro involuntário, porque você nunca tinha visto aquela situação, ela se apresenta e você erra, mas você aprende. O problema é o erro voluntário, porque o erro voluntário vai gerar sofrimento. Então, aí, esse gráficozinho é um resuminho do que acontece com a gente no dia a dia. E o resultado final, tanto da felicidade, do conhecimento, do sofrimento, ele realimenta o nosso sistema de crenças e valores. Então, nós vamos realimentando a vida toda os nossos resultados com o que a gente sabe, com a nossa vivência. Então, a gente estrutura uma vivência a vida toda. Quanto mais eu acerto e mais eu faço, mais experiência eu ganho. E mais eu me equipo para ter o quê? Responsabilidade. Quando, no livro Sexo e Destino, eu não me lembro mais o capítulo, mas ali diz o seguinte: quando os governantes erram na condução dos seus altos cargos, eles colherão, não aqui, no plano espiritual, automaticamente a consequência dos seus erros. É mais ou menos aquilo que aconteceu com a mendiga. Então, um certo governador que foi condenado a 400 anos e que agora virou blogueiro, está solto aí, por causa dessas coisas que a gente tem no Brasil, essas pessoas que roubam merenda escolar, tudo que a gente vê aí, fiquemos tranquilos. Eles não têm o nosso conhecimento. Então, eles não sabem o que eles vão passar na frente. Eles vão passar poucas e boas. Quem quiser, vai lá no Sexo e Destino, nessa página que eu estou falando, ele detalha direitinho isso, é uma página só. É impressionante o nível de responsabilidade que os grandes governantes têm e que... Então, quando você faz uma guerra, quando você mata um monte de gente, tudo isso está na tua folha para a próxima. Só que, pelo jeito, eles não sabem, né? Então, a informação e o conhecimento têm que gerar transformação. Quem fala muito isso é Joana de Ângeles. Conhecimento não basta, é necessário transformar-se para melhor. A conscientização surge, isso é da Joana de Ângeles, quando aprendemos a utilizar a informação para a transformação. Então, a vida de cada ser humano está dimensionada pela lei de causa e efeito, que é a manifestação da justiça divina pela reencarnação. Então, quando a gente vê uma coisa assim, Deus não foi mal com ninguém.
Isso daí é resgate de karma do passado, de coisas erradas. De repente, a pessoa aprisionava crianças, escravizava crianças, contrabandeava crianças, e aí vem e paga. Aí a gente vê assim, coitadinho nessa, mas você não sabe que pode ter sido uma outra, de diversas situações. Não vamos aqui também ficar rotulando ninguém. Toda vez que você vê uma criança na rua sem uma perna, esse aí é um grande devedor. Não. Existem várias circunstâncias e contextos. Porque algumas pessoas já nascem defeituosas ou doentes. Nascer cego. Aí o cara nasce cego. Aí você descobre que na outra encarnação, nas cruzadas ou na Inquisição, ele pegava e furava o olho de todo mundo que ele prendia. Aí ele veio cego nessa, para ele aprender como é bom não enxergar. Seria justo que Deus fizesse pessoas sofrerem desde o nascimento por algo que elas não fizeram? Claro que não. Sem dúvida que não. Sofrimento e felicidade são consequências de escolhas. Então, as nossas escolhas vão determinar o corpo que a gente vai ter na próxima encarnação e as necessidades evolutivas da nossa próxima encarnação. A nossa responsabilidade, ela é toda proporcional à nossa conduta. E aí tem aí, quando a gente quer dar um livro para alguém que não é espírita, e você quer dar um livro que não fala nada de espiritismo, esse livro aí chama-se A Volta. Eu emprestei, a pessoa que eu emprestei não me devolveu, então não podia nem trazer para mostrar para vocês. Mas isso é a capa do livro da frente. É um piloto da Segunda Guerra Mundial que ele cai abatido. Só que ele pequenininho, ele fala o nome do avião dele, ele fala o nome do porta-aviões que ele era ali no negócio, de tal sorte que os pais começam a ficar tão impressionados que ele não estuda nada disso, não tem como, uma criança muito pequena. Os pais começam a investigar e descobrem até a área que o avião dele caiu no mar. E, à guisa disso, descobrem o nome dele nessa outra vida e descobrem a irmã dele, que ainda está viva, uma senhora idosa. E ligam para ela e falam com ela. Aí, quando eles estão falando com ela, um menininho, aí já está com seus 8 anos, pede para o pai para falar com a irmã. Aí o pai acha, não vai adiantar nada, não é? Mas tudo bem. Aí o menino pega o telefone e ele pergunta para a irmã, fulana, você ainda tem aqueles 2 retratos nossos que ficavam na sala, meu e teu? A irmã que estava achando aquilo, um conto da carochinha, nada a ver, quando o garoto fala aquilo, ela sim, está no sótão e tal, eu vou mandar para você o seu. Aí ela faz, me manda para ele, mas ali ela percebe que o menino era um menino, porque como alguém de 8 anos, morando tão longe, que não tem nada a ver com ela, ia saber que ela tinha no sótão as fotos dela e dele, de quando eles estavam na vida, no caso da vida dela, e que não tem nada a ver com a vida toda do menino. Então, é muito bonito esse caso. E esse aqui eu ainda gosto mais. É uma moça que nasce nos Estados Unidos, Minha Vida na Outra Vida. 2 palestras atrás eu estava falando sobre esse livro aqui, e eu falei para o Pedro, esse livro é muito legal, e tem uma parte que ela vai visitar na Escócia, os 2 irmãos e a irmã, ninguém acredita nela. É maluca, nada a ver. Aí ela chega para um dos meninos que foi filho dela, e ela fala assim para ele, você lembra, numa das caçadas de coelho do teu pai, a gente chega num coelho que está capturado, teu pai está muito longe, você vira para mim e fala, mãe, esse coelho é tão lindinho, vamos soltar ele, ninguém está vendo, e a gente soltou o coelho sem que ninguém visse. Quando ela fala isso para o cara de seus 87 anos, ela com 50 ou 48, o cara olha assim, dá um abraço nela, porque ali ele desmontou. Aí eu falei isso para ele, e isso aqui é fácil, você bota no YouTube,
Minha Vida na Outra Vida, você vê esse filme todinho. Aí eu mostrei para ele, quando você bota no filme, tem aquela bolotinha, eu andei com a bolotinha, dei a parada no lugar, falei, quando eu parei exatamente nessa cena do menino com o coelhinho para mostrar. Só que eu não tinha a menor condição de, num filme de 1h15 ou 1h20, adivinhar onde era isso. Aí eu decorei, é no minuto 13, que eu mostrei para ele. Estava ele e o Eduardo aqui. Então, é muito legal. E a comunicabilidade dos espíritos. Faz pela mediunidade. O médium é um intermediário entre dois planos da vida, o material e o espiritual. Uma das coisas mais complicadas que tem é a vaidade do médium. É o médium conseguir segurar a vaidade, porque ele fica achando que ele é muito importante, que ele está servindo de canal de comunicação. Então, a espiritualidade fala muito isso. Cuidado com a vaidade. Os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade. Suas características, linguagem que usam, emprego de palavras que eram familiares, citando diversos fatos. Encontra o homem nas diferentes existências a possibilidade de avançar e evoluir conformemente os seus desejos e esforços na senda do progresso, para a perfeição que é o seu destino final. Isso aí é o túmulo no Père Lachaise do Kardec. Então, a evolução é o destino de cada um de nós, mas o tempo não é igual para todo mundo, porque ele vai depender o quê? Da vontade e do nível de consciência que cada um já alcançou. O nível de consciência determina os nossos princípios, os nossos valores e como a gente vai fazer as nossas escolhas. Às vezes, dois irmãos com a mesma educação têm um nível evolutivo bem diferente. Então, aí, aquilo que a gente conhece muito, que Kardec fala que fora da caridade não há salvação. E o Chico dizia que se fosse fora do espiritismo não há salvação, que ele não seria espírita. Chico falava isso. Mas como é fora da caridade não há salvação, ele não via problema. E aí eu trago para vocês uma fala de Buda. É uma fala muito boba, muito simples, mas muito verdadeira. Você é sábio quando consegue fazer coisas que não gosta de fazer, mas que sabe irão resultar em infelicidade. Então, vou repetir. Você é sábio quando consegue fazer coisas que não gosta de fazer, mas que sabe irão resultar em felicidade. E de evitar fazer coisas que você gosta de fazer, mas que sabe irão resultar em dor e prejuízo. Então, aqui, o que a gente pode botar nesse segundo aí? Pequenos vícios. Ah, mas isso é tão gostoso. Às vezes é até coisa boba. Que eu vou dar um exemplo, comer doce demais. Você vai engordando, fica com problema de coluna, fica com diabetes, nem é uma coisa assim que vai te deixar moralmente atrasado. Mas você vai desencarnar uns 15 anos antes e ainda vai cumprir o seu planejamento reencarnatório. Então, só para fazer uma assim bem leve, tá? Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata da nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. Duas coisas muito difíceis. Renunciar até aqueles pequenos vícios, né? Renunciar a renúncia perfeita e o perdão verdadeiro, não o perdão dos lábios, né? A fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo.
Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, o tesouro enferrujado. Meus irmãos, muita paz para todos. Bom, agradecemos aos conhecimentos trazidos pelo nosso amigo Edgar Abreu e os princípios básicos da doutrina espírita, Jesus, Kardec, ou seja, ele nos trouxe, né, a chave, a porta, a bússola e o mapa. Então nós temos todas as ferramentas para a gente evoluir. Muito obrigado. Vamos entrar em prece com o nosso amigo. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais e dirigentes da Casa Espírita, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com o coração elevado nas máximas do Espiritismo, ainda com nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, mas prontos para melhorar. Que possamos entender a necessidade da nossa melhoria, para que possamos auxiliar nossos familiares, nossos amigos e a nossa casa espírita. E que possamos caminhar unidos para esse momento em que o mundo caminha para a regeneração. Que a casa de Samuel permaneça, como sempre tem sido, nesse clima de amor, de fraternidade e de paz. Vir aqui é sempre um prazer. Então, agradeço os mentores da casa por essa oportunidade. E queria dizer a todos vocês que estar com vocês é um prazer indizível. Muita paz. Gratidão. Livre para voar.